Olá, amigos das artes, estou de volta hoje com o vídeo A História de Eduardo das Neves, o Palhaço Negro. Contemporâneo de Benjamin, Eduardo foi um dos primeiros palhaços negros do Brasil, entre também os primeiros do mundo. Benjamin foi o primeiro palhaço negro brasileiro. Sendo assim, Eduardo pode ter sido o segundo palhaço negro no Brasil, já que Eduardo nasceu em 1874, 4 anos depois do nascimento de Benjamin. Palhaço, poeta, cantor, compositor, violinista brasileiro, nascido na cidade do Rio de Janeiro, onde também veio a falecer, ainda bem jovem. O artista negro mais popular do Brasil no começo do século XX foi também pai do famoso cantor e compositor Cândido das Neves, o Índio. Seu extremo repertório versava entre cançonetes, chulas, canções, lundus e modinhas. Ficou conhecido também como Palhaço Negro, Diamante Negro, Dudu das Neves e Crioulo Dudu. Eduardo Sebastião das Neves nasceu no Rio de Janeiro em 1874, no bairro de São Cristóvão. Na época, ele era muito famoso, conhecido então como palhaço, violonista e letrista. Trabalhou então como guarda-freios da Estrada de Ferro Central do Brasil. Demitido, passou a ser soldado do Corpo de Bombeiros, de onde também foi expulso por frequentar as rodas boêmias com a farda da corporação. Em 1895, aos 21 anos de idade, iniciou sua carreira artística, se tornando palhaço, violonista e cantor nos circos da cidade, como o Circo Pavilhão Internacional, no Parque Rio Branco, e Teatro Circo François. Era conhecido por Palhaço Negro, Crioulo Dudu ou Dudu das Neves, entre outros apelidos. Simpático e carismático, Eduardo também se apresentava em cafés, concertos, cantando modinhas, lundus e cançonetas, onde se acompanhava ao violão. Em 1900, a Livraria Quaresma publicou sua primeira coletânea de versos, provavelmente de seu repertório, intitulada O Cantor de Modinhas. Em 1902, essa editora lançou o livro O Travador da Malandragem, que fez sucesso por décadas. Em 1902, compôs a Marcha, a Conquista do Ar, Santos Dumont, onde homenageava o piloto brasileiro que, um ano antes, havia ganho em Paris o prêmio Dexter por contornar a Torre Eiffel em um dirigível, sendo reconhecido internacionalmente como o maior aeronauta do mundo e inventor do dirigível. A Europa curvou-se ante o Brasil e clamou parabéns em meio tom. Na época, o nosso querido Palhaço Negro visitou vários estados brasileiros, sempre cantando modinhas de sua autoria, acompanhando-se ao violão. Foi então contratado para a Casa Edison, juntamente com Cadete, Mário Pinheiro, Baiano e outros, que formaram o primeiro time de artistas a gravar no Brasil. Muito querido pelo povo, Eduardo das Neves deixou uma série de músicas gravadas, entre elas a homenagem a Santos Dumont, quando este sobrevoou Paris pilotando 14 bis. Em 1907, começou a gravar seus discos na Casa Edison, onde logo tornou-se um dos mais célebres cantores brasileiros. Em várias de suas músicas havia o retrato do cotidiano da cidade, o aumento das passagens, o bombardeio, a Guerra de Canudos, o Minas Gerais, entre outros temas. Seu extenso repertório versava entre cançonetes, chulas, canções, lundus e modinhas. Ele era um artista completo, o qual se consagrou então como Palhaço Negro, Diamante Negro, Dudu das Neves e Crioulo Dudu.
Aproveitou a canção napolitana e vienil Suo Mare e fez então a adaptação para glorificar a chegada do ensouraçado Minas Gerais, que se juntaria à esquadra brasileira. Mais tarde, adulterada pelo povo, passou a celebrar tão somente o Estado brasileiro e não mais ao navio. Seus principais sucessos foram Bolim Bolacho, A Conquista do Ar, Abre Alas, O Aquidabã, Pega na Chaleira, Pelo Buraco, Baiana dos Papéis, O Meu Boi Morreu, Confessa Meu Boi, entre outros grandes sucessos. Infelizmente, o nosso querido Palhaço Negro, que enfrentou os preconceitos da época para se tornar um grande artista, nos deixou ainda muito jovem. Infelizmente, Eduardo das Neves teve um triste fim. Ele faleceu com apenas 45 anos de idade e muito pobre. Eduardo das Neves era um boêmio, não cuidava da saúde. Na madrugada do dia 11 de novembro de 1919, uma terça-feira, na casa de seu filho, Cândido das Neves, que era tipógrafo e trabalhava na Estrada de Ferro Central do Brasil, cercado deste e de sua esposa, na Rua Senado, número 14, Rio de Janeiro, ele falecia. Na época, infelizmente, Eduardo das Neves estava muito doente e muito pobre. Segundo o jornal Correio da Manhã, ele fora vítima de um ataque de gripe e provavelmente tenha ocorrido depois de uma apresentação, segundo a pesquisadora Marta Abreu. O jornal O País já indicava que ele fora vítima de uma enfermidade do coração, também, segundo o jornal, adquirida na vida irregular que ele era obrigado a fazer. Nessa época, ele voltava a trabalhar no pavilhão Fluminense, onde estava contratado. O Palhaço Negro deixou 4 filhos. Eduardo das Neves foi nosso primeiro cronista musical do século XX, inclusive no disco. Através de seu talento, ele compunha músicas que falavam sobre a situação do país, os costumes, acontecimentos marcantes. Sua forma de cantar os fatos seria continuada por outros compositores, a exemplo de José Barbosa da Silva Senhor, Noel Rosa e Assis Valente, entre outros. Ele foi também um de nossos primeiros artistas negros a se profissionalizar em uma época de grande preconceito. Contemporâneo também do célebre Benjamin de Oliveira, Eduardo das Neves foi um de nossos talentosos palhaços negros, expondo seu talento em picadeiros e ficando conhecido também como um dos poetas da calçada. Eduardo das Neves, o nosso querido Palhaço Negro, nos deixou então no dia 11 de novembro de 1919, no Rio de Janeiro, deixando uma grande lacuna no cancioneiro popular, preenchida mais tarde pelo talento de seu filho índio Cândido das Neves. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo. Eu vou voltar com mais histórias. Pega na chaleira, cançoneta por Eduardo das Neves, para casa esta, Rio de Janeiro. Esse século de progresso nessa terra interesseira tem feito grande sucesso, tal pega na chaleira. Amanhã é dia santo, dia do corpo de Deus. Amanhã é dia santo, dia do corpo de Deus. Percebe, não percebe do caju, quem não come do caju não percebe do fubá. Chora, filho, conta tuas misérias desgraçadas.